Bom dia, gente. Hoje é terça-feira, dia de saudar os orixás Ogum e Oxumaré. Nosso Pai Ogum, no dia de hoje, possa com a sua espada abrir nossos caminhos, retirando todos os obstáculos, todas as dificuldades, né? E com seu escudo nos protegendo contra todo o mal à nossa volta. E que esse escudo nos tampe e nos faça invisível a qualquer pessoa que tenha má intenção, né? Tenha sentimentos contrários à nossa vida, né? Que queira de alguma forma nos prejudicar, né? Que o escudo de algum nos faça invisível a essas pessoas, invisível a todo o mal que nos ronda, né? Mas principalmente que a gente, né, reconheça esse mal dentro de nós mesmos. A espiritualidade, né, sempre me fala sobre isso comigo, porque às vezes a gente, com as situações que já aconteceram na nossa vida, né, a gente acaba tendo traumas, né, tendo medo daquilo dali, de sempre achar que vai acontecer a mesma coisa, de sempre achar que vai acontecer a mesma coisa. E nem sempre é assim, né, gente? A gente tem que acreditar, né, que as coisas podem se modificar, né? O que antes não deu certo pode dar certo agora, o que antes não era para ser pode ser agora, mas também entender que nem tudo é pra gente. Algumas coisas a gente tem que modificar, né? A nossa visão de olhar, né? A gente tem que tentar ver qual as batalhas vale a pena ser lutadas, né? Nem sempre é necessário levantar a espada para poder guerrear. Às vezes é bom abaixar a espada, tentar fazer um acordo, porque quando uma das partes não aceita, a guerra não existe. A guerra só existe quando os dois lados querem guerrear. Quando um lado abaixa a espada, a guerra fica sem rivalidade, fica sem disputa, fica sem o outro lado, né? Então não tem como guerrear sozinho. Aí a guerra que a pessoa que queria contra você acaba se voltando contra ela mesma e ela acaba guerreando com o próprio interno dela, com o próprio conflitos dela dentro dela mesma, né? Então a gente tem que perceber que nem todas as batalhas valem a pena, que às vezes é bom a gente sumir, ficar quietinho ali no nosso canto, né? E cuidar da nossa vida, né? E deixar que o outro guerreie sozinho, que o outro dispute sozinho, porque aí ele vai arcar com as consequências dos próprios atos sozinho. Que quando a pessoa quer guerrear com a gente, né? E a gente às vezes está em um nível mais alto, o que acontece? Para a gente entrar naquela guerra, a gente tem que baixar o nível dela, né? Para guerrear. Então, ela tem um poder em relação à nossa energia. E quando a gente recusa essa guerra, a gente continua no patamar que nós estamos, né, de energia, e a gente se blinda mais ainda desse possível ataque, dessa possível guerra que a gente não quis entrar, tá? E a energia do nosso pai, o Xumaré, nos traz essa transformação de visão, né? De reconhecer que nem todas as guerras precisam ser lutadas. E o Xumaré nos traz essa visão, essa transformação dentro da gente, de não querer voltar às guerras que a gente tinha antes, da gente tentar, né, se transformar no nosso interno para a gente dar voos mais altos, né? Então vamos se apegar a isso, não vamos entrar em guerras que não são nossas, deixa que Pai Ogum de frente nos defenda e nos proteja com seu escudo, tá? E vamos usar essa energia de Pai Oxumaré para transformar a nossa visão em relação a essas guerras, que nem sempre é preciso guerrear, né? A gente tendo uma visão diferente de algumas guerras, a gente evita conflitos tanto externos quanto internos. Tá? Vamos ver o que o tarô dos orixás nos diz no dia de hoje. Três de peixe, desculpa, três de água, três de terra
e 10 de água. Então, aqui a espiritualidade fala o quê? Precisamos, né, ver os círculos viciosos que nós estamos. Porque vício também fala de círculos, né, de situação, de comodismo, né, de não querer sair daquilo ali, daquela situação, e a gente fica ali, ó, naquele círculo vicioso. E não podemos ficar nesse círculo vicioso. Tem uma frase que eu li outro dia, né, que eu estou lendo um livro sobre orixás, que fala: a gente vive em círculos, mas a gente tem que aprender a viver em ciclos, porque a vida fala muito de ciclos, né? A gente às vezes está em um círculo vicioso que acontece uma coisa aqui, a gente tenta sair dessa situação, começa tudo de novo e depois acontece a mesma coisa. Pode ser com as mesmas pessoas, com outras pessoas diferentes, com lugares diferentes, com situações diferentes, mas o resultado sempre é o mesmo, porque aquilo dali é um círculo que a gente não consegue sair, né? E a gente tem que viver em ciclos, tem que tentar diferenciar o ciclo por círculos. Um ciclo é uma coisa, acaba e você começa a viver uma coisa nova. E a gente tem que, né, viver coisas novas, num ciclo novo. E quando você aprender, né, a diferenciar círculos de ciclo, aí você vai ter a sua colheita, fazer as coisas que tem que ser feitas, né? Porque você vai estar em um patamar diferente, em uma evolução diferente, porque você vai ter entendimento que ali, aquele círculo que você estava, você já encerrou ele, agora você está em outro ciclo, né? Você não está mais naquele círculo vicioso de sempre acontecer a mesma coisa, por mais que esteja em locais, situações ou com pessoas diferentes, mas o resultado é o mesmo. Isso ali já encerrou, agora você está em outro ciclo, você está acolhendo, né, o que você aprendeu lá atrás quando estava naqueles círculos, né? E o que vai diferenciar isso é o seu entendimento, o seu equilíbrio no seu ori. Essa carta tem saído muito essa semana, gente, não é? Eu acho que quase todo dia ela tem saído, semana passada ela saiu bastante também. Fala muito do nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio no nosso ori. A gente, né, ter a cabeça conectada com o nosso Ori, né? Que o nosso Ori é a nossa divindade da nossa cabeça, ter bastante clarificação, bastante equilíbrio, bastante paz no Ori e tomar as decisões certas, tomar as direções certas, né? Então precisamos muito desse equilíbrio para a gente não sucumbir, né, na nossa caminhada, tá? E esse é o recado do nosso pai Ogum. O Ogum é meu pai, Jesse Patacuri Ogum, que Ogum vem tirando com sua espada todo o negativo dos nossos caminhos e com seu escudo nos fazendo invisível a toda alma mal intencionada. E Arroboboi, meu pai Oxumaré, Arroboboi, que pai Oxumaré nos ajude a transformar a nossa visão de ver o mundo, transformar a nossa visão de ver a nós mesmos, do nosso autoconhecimento, né, para a gente não se perder em guerras, em batalhas desnecessárias, abaixando a nossa vibração, abaixando, né, a, a validação da nossa vida. Vamos nos elevar cada vez mais, né, e nos proteger que as coisas externas de densidade não cheguem na nossa energia. Gratidão quem chegou até aqui, muito axé para todos.